Desde que eu denunciei, a minha vida ela virou um inferno, né? Nem meus pais acreditavam em mim, eu tive que me mudar. As pessoas na cidade ameaçavam tacar pedra em mim. Eu não podia mais estudar, eu não podia nem na esquina comprar um pão, eu não podia fazer absolutamente nada, eu só ficava dentro de casa. E o pior é que meu pai foi demitido por causa disso. A minha mãe era dona de casa. Então, assim, eles tiveram que me tirar da cidade e falar que não acreditavam em mim, que eu não fazia mais parte da família. Para meu pai conseguir emprego, para minha mãe começar a trabalhar, as coisas ficaram muito difíceis. Eu tive que morar na casa de uma tia minha em outra cidade. Na época, eu lembro que eu fiquei muito assustada, porque eu fiquei me perguntando como que as pessoas podiam não acreditar em mim, como que as pessoas podiam ser tão cegas ao ponto de não querer enxergar o que tava ali, sabe? Mais uma coisa, eu te digo, Deus, ele é justo, né? Deus, ele é certo. E eu sabia que um dia a minha inocência ia ser provada, porque eu fiquei como a pessoa que inventou, que queria prejudicar o padre, que era maluca, que pecou e por aí foi. Até que um dia eu tava na casa da minha tia. Eu tinha acabado de chegar da escola, tinha se passado mais ou menos uns 9 meses depois que isso aconteceu. Quando a minha mãe me ligou, desesperada, falando que me pediu perdão, que não acreditou em mim, mas que agora ela acreditava, que a cidade toda sabia, que eu poderia voltar pra casa se eu quisesse, que eu poderia voltar à minha vida, que a cidade ia me pedir desculpa, que todo mundo descobriu. E eu comecei a perguntar, mãe, o que tá acontecendo? O que tá acontecendo? A igreja, depois dessa denúncia, mesmo acreditando no padre, eles colocaram uma câmera escondida dentro da sala dele e em diversos lugares da igreja. Provavelmente por conta dessa denúncia, desse bafafá que deu, alguém tomou essa atitude. E aí ele tentou fazer a mesma coisa com uma menina, né? Só que com ela ele fez pior. Ele fez ela acreditar durante meses que o toque dele era sagrado, que ela precisava daquilo pra entrar no céu, que ela não podia contar pra ninguém porque essa bênção ele só tava dando pra ele porque ele gostava muito dela. E ela era uma menina muito mais nova, ela só tinha 10 anos. Então ela ainda não tinha provavelmente tido aquela conversa com os pais dela. Os pais dela eram muito mais religiosos que o meu. Ela era criada ali muito na fé, sabe, na religião. Então ela aceitava. E aí se espalharam vários e vários vídeos dele tocando nas partes íntimas dela, dele falando um monte de coisa. Ele já tava fazendo isso com a menina, já tinha meses, né? A menina notoriamente não gostava, mas no final ele fazia ela agradecer por tudo, porque ele falava pra ela que era uma bênção. Só que isso aconteceu durante meses e as pessoas que colocaram as câmeras não estavam olhando, colocaram mais por uma suspeita, por uma segurança. Só que ele simplesmente foi tocar a menina e machucou ela. E aí ela ficou com febre, ela foi parar no hospital e aí ela contou pros pais dela o que estava acontecendo. E os pais dela fizeram uma denúncia, as pessoas que tinham lá as câmeras realmente viram as câmeras e aí descobriram tudo o que estava acontecendo. Ele foi preso, foi um escândalo enorme na minha cidade, esses vídeos vazaram, todo mundo